E a gente volta com o Fique Sabendo na TV e conversa agora com o Wellington Marques, ele que é assessor pedagógico da Secretaria de Educação de Maracanaú. Wellington, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Agradecer ao espaço, né, da gente estar podendo falar sobre um problema tão presente hoje em dia, né, que é a questão da violência nas escolas. Então, Pronto. Wellington, eu queria começar conversando com você a respeito dessa questão. Vocês estão com um projeto chamado Ação Good Vibes, não é isso? O que é esse? Explica para a gente o que é esse projeto. Principalmente, acho que as coisas conciliam muito para o bem. Né? Hoje a gente vê que é um dia emblemático, é uma quinta-feira emblemática que muitas escolas estão receosas em relação a essa questão da violência, que está propagando, as pessoas estão propagando a violência, e a gente traz você aqui para falar de um assunto na contramão dessa questão da paz, de trazer a paz para dentro desses ambientes. Conta para a gente, nesse primeiro momento, como foi que iniciou esse projeto? bom, esse projeto, na verdade, a gente nem chama ele de projeto, né, porque o projeto ele tem um início, tem um meio, tem um fim, tem uma metodologia, e a gente acredita que, na verdade, isso é uma ação, porque ela não tem ela tem que ter uma ação continuidade. continuada, Isso, né? né? Ela é um ciclo, e esse ciclo ele tem que se repetir por diversas vezes. E ele surgiu a partir de uma conversa entre componentes curriculares do setor dos anos finais da Secretaria de Educação, de trabalhar um tema que fosse único, né, e que dentro da particularidade de cada componente curricular, ele pudesse ser trabalhado por esses professores, né, pelos gestores das escolas, pelos profissionais que compõem, né, a rotina escolar, esse tema único. Então, a gente partiu dessa ação de trabalhar essas questões relacionadas à violência na escola, né, na verdade, à prevenção à violência, porque eu acho que a gente tem que, antes de tudo, de combater, a gente tem, na verdade, que prevenir que atos, né, violentos ocorram no nosso espaço escolar. E isso era uma necessidade, isso passou a ser uma necessidade muito grande, né, de se discutir essa temática. Então, conversando ali, o pessoal do inglês, educação física, história, geografia e ciências da natureza, o que é que a gente poderia fazer? Então, a gente propôs, né, há cerca de um mês, começar a trabalhar essa ação, e a gente pensou algo pequeno, que fosse local, mas ainda bem que essa ação está tendo uma repercussão positiva, né, de retorno dos professores, e a gente já pretende levar para coordenadores, para a gestão da escola, para que eles também trabalhem de maneira integrada, para tentar minimizar, né, esses problemas que a gente vem encontrando nos espaços escolares. Wellington, quais são essas ações especificamente que vocês trabalham, quais são os temas e como é que vocês trabalham esses temas dentro das escolas com os alunos? Pronto. Nós, como a gente trabalha com a formação dos professores, né, então o primeiro que a gente tem que fazer é sensibilizar aos professores, né, que é importante ser trabalhado essas temáticas dentro de sala de aula. Né, porque comumente o que é que a gente percebe? É que existe uma fala de que o poder, isso é preocupação do poder público, né, quando na verdade nós fazemos parte do poder público, né? Nós estamos na educação pública e eu acho que outros órgãos, as instâncias máximas, elas precisam de olhos para poder, de fato, verificar o que é que acontece, né? Então, quem melhor para estar observando situações delicadas do que o professor, do que o coordenador pedagógico, né, do que funcionários que estão na escola, que estão ali presentes no dia a dia com os alunos, né? Então, de verificar situações onde haja algum tipo de violência, pode ser ela desde a verbal, da física, né, da psicológica. A gente sabe também que precisa de um cuidado com os professores. Então, nesse primeiro momento, a gente está partindo de um pressuposto de sensibilização, né, desses professores para que eles percebam a importância de estar trabalhando a violência, não mostrando a violência, mas, na verdade, impregnando ali naqueles espaços uma cultura de paz, como você disse, né, para que a gente possa avançar como sociedade, como escola, né, primeiro, depois como sociedade. A gente também é importante a gente salientar a importância da família nesse contexto. A gente sabe que, prioritariamente, a questão de valores, de educação,
vem da família. A base é da família, né? Com certeza, é basilar o processo familiar. Então, a gente precisa também trazer essa família para essa discussão, né, para fortificar essa questão dos valores, e na escola a gente complementa, né, toda essa sistemática para que a gente consiga mesmo, de fato, colocar essa cultura de paz dentro das escolas. Vocês já estão fazendo isso, já está com quanto tempo o projeto? A ação tem cerca de um mês, né, desde do seu nascedouro, lá das ideias. Né, a gente começou a executar já em algumas formações. E esses professores já estão executando com os alunos e com os familiares? Na verdade, não. Na verdade, isso como se deu muito recente, né? Então, nossa ideia é que a gente consiga sensibilizar esses professores, eles comecem, né, a propor ações efetivas na escola, que isso está sendo construído no coletivo. Tá? A gente leva a formação, algumas informações necessárias, e depois a gente pede para que eles coloquem sugestões de didáticas ali, de o que ele pode de fato fazer para trabalhar dentro do seu componente curricular. Né? Então, e a gente vai construindo. Na verdade, essa ação está em construção. Ela vai se dar durante todo o ano, né, com momentos dentro das formações. O próximo passo é a gente trabalhar com os coordenadores, que, como eu te disse, né, essa ideia não surgiu para ser uma ideia tão grande, mas ainda bem que isso estão abraçando a causa, né? Exatamente. E a gente vai levar isso pretende levar para coordenadores, né? Para outras pessoas que também estão envolvidas dentro da escola. Wellington, como é que vocês trabalham junto aos professores? Quais são os temas? É bullying? A gente ouve muito falar em relação à questão de bullying, mas vocês passam também em relação a comportamentos? Porque acredito que tem pessoas mais pressupostas a comportamentos mais agressivos e tem aquelas que são que têm uma predisposição maior, por exemplo, a uma ansiedade, a uma depressão. Então, vocês conversam sobre essas características, pedem a esses professores? Como é que é esse trabalho em relação aos professores, a levar essa construção aos professores? Pronto. Dentro dessa nossa ação, né, nesse primeiro momento, o que é que a gente está fazendo? A gente está levando a eles dados estatísticos sobre a violência, né, na escola, porque fica muito no campo do achismo quando a gente não leva dados, né, que são de institutos que têm renome. Então, a gente está trazendo esses dados estatísticos de violência nas escolas. E os dados são impactantes, né? E os dados impactam e, na verdade, mostram de forma física, né, como é que isso está se dando. A gente tem, por exemplo, 70% dos alunos, basicamente, isso é um dado da Secretaria de São Paulo, de Educação de São Paulo, que 70% dos alunos da rede estadual já presenciaram algum tipo de violência física ou verbal dentro da escola. E 50% dos professores já presenciaram algum tipo de violência contra algum funcionário da escola. Então, são dados que fazem com que a gente comece a abrir os olhos, né, porque a gente sabe que São Paulo é um grande eixo, mas que tudo que acontece ali reflete no resto do país. Exatamente, acaba sendo disseminado para o resto do país. E isso a gente também já consegue presenciar algumas coisas em escolas aqui no Ceará. Né? Então, a gente trabalha com esses dados estatísticos. A gente também foi atrás de procurar as causas, né, dessa violência, principalmente nos últimos 5 anos, que a gente percebeu que houve um agravamento, né, um aumento nesses casos de violência. E o que se dá mais? O que aparece mais dessas causas? Nas causas, pronto. Os estudos que a gente conseguiu ter acesso, eles demonstram que os principais motivos para esse aumento foi a questão do isolamento social, né, que se deu durante a pandemia. Então, você tirou o aluno da escola, que de fato era o local que ele mais tinha acesso a essa questão de valores, de condutas morais positivas. Meio que se inverte, né, Wellington? E eu acho que é algo bem preocupante também, porque é uma inversão de valores, porque, na verdade, acredito eu, que essa base tem que ser 90%, 80% a 90% tem que vir de casa,
para a escola ser apenas um complemento e está sendo basicamente o contrário, né? O que mostrou a pandemia mostrou basicamente isso, né? Justamente. Então, a família, quando a família se torna ausente, né, para dar esse subsídio, a escola fica sobrecarregada com esse dever. Então, essa questão do isolamento é uma das causas citadas pelo estudo. A gente tem também a questão da violência dentro de casa, né, que, na verdade, uma coisa puxa a outra. Esse isolamento fez com que o aluno saísse do contexto escolar, fosse para ficar dentro de casa, e, às vezes, a gente encontra famílias que são desestruturadas, né, e estão, às vezes, disponíveis para a questão da violência dentro de casa, e também no contexto social do bairro onde ele mora, né, que, às vezes, pode ser uma comunidade onde a violência é muito presente. Outro fator é a tecnologia, né? E nós, como educadores, a gente tem que estar muito atento a isso. A tecnologia, na verdade, ela trouxe benefícios, ela vem para trazer benefícios para a sociedade, mas quando ela é utilizada, né, sem controle, sem uma vigilância em cima dela, ela acaba trazendo alguns malefícios, né, bem complicados. Então, crianças e adolescentes, eles estão com possibilidade de acessar conteúdos que são extremamente inapropriados, né, inclusive em aplicativos de bate-papo que são menos controlados. Você tem acesso a comunidades que falam de diversos temas polêmicos e que às vezes os nossos jovens não têm a maturidade para estar lidando com esses assuntos. Você tem também, né, dentro da internet, a Deep Web, a Dark Web, né, que são, né, como é que eu posso dizer, níveis, né, dentro da internet que são muito perigosos, né, porque eles disponibilizam, sem controle nenhum, né, acesso a materiais que de fato são muito perigosos. Então, e um outro quarto ponto que também é citado como causa é a questão da polarização, né, que se deu na sociedade a partir de 2018, principalmente. E essa não é a gente não fala aqui de partido político, a gente fala de polarização de ideias. Né? Então, essa polarização, essa divisão de quem pensa assim ou de quem pensa de outra maneira, fez também ressurgir aqui ideias, né, de grupos extremistas, e essas ideias são propagadas muito facilmente, né? Então, são motivos. A gente também tem um grande problema, que são as verdades absolutas que aparecem na internet. Então, o nosso aluno, o nosso jovem, quando ele vê algo na rede social, algo na internet, ele encara aquilo, às vezes, como uma verdade absoluta. Né? Então, é muito difícil para a escola também estar tendo que combater esse tipo de coisa, né? Ter que lidar com isso. E eu acho que a gente tem que se preparar para essa situação, né? Porque a gente tem que evitar que ele tome proporções muito grandes, como a gente sabe que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que onde essa questão da violência, ela meio que ficou, né, Principalmente essas ações assim muito perturbadoras, né, de um adolescente ou de uma pessoa entrar em escola, enfim, né, coisas que os especialistas dizem para a gente minimizar o mínimo possível essas informações ou repassar o mínimo possível, mas com essa questão da evolução da tecnologia, é impossível que isso não esteja ao alcance de todos, infelizmente. E aí esses jovens eles têm acesso a tudo, eles descobrem tudo muito fácil, né? Então, acredito que essa é uma parte também difícil de lidar com o jovem, porque às vezes os pais não sabem nem como é que ligam o celular, mas o jovem ele tem acesso a tudo e sabe de muita coisa, né? Porque a gente vive na era da tecnologia. Então, também é difícil para esses pais e até os professores, né, de se acostumar, de se adaptar nesse universo. Nesse aspecto, de ficar, né, mais próximo também, né? Nesse aspecto que a gente acha, na verdade, a gente tem certeza que a família tem que estar junto, né? Porque o problema não é o aluno ter acesso, né, a criança, o jovem ter acesso ao celular, né, ou à internet, ou a um computador,
mas na verdade é o que ele faz com essa ferramenta que ele tem em mãos. Aham. Né? Então, acho que os pais precisam, de certa forma, também controlar o acesso dos seus filhos Lógico. a conteúdos inapropriados. Né? A gente, enquanto ele mora na sua residência, você que tem que né, ter o controle, né, ter um pulso mais firme relacionado a essas... Wellington, nessas vivências que vocês estão fazendo com os professores, eu sei que é um projeto muito novo e ainda é embrionário, mas vocês têm a perspectiva de, por exemplo, fazer uma formatação e repassar aos pais de como eles podem ter um controle, entre aspas, do que o filho está acessando? Como é que eles podem ter por exemplo, um celular compartilhado, né? Porque hoje isso é possível. Então, os pais que têm crianças, eles às vezes dão o celular, mas aí eles compartilham a informação no celular deles. Então, eles conseguem ver o que é que o filho está fazendo. Vocês têm essa pretensão assim, de ensinar mesmo? Pronto, a pergunta é muito boa. Porque, assim, na verdade, isso assim, o legal de uma ação em construção é isso, é que você vai se moldando, né, de acordo com o que vai aparecendo de demanda. Então, a nossa ideia, né, é que talvez a gente leve isso para os coordenadores, para os gestores das escolas, para que eles consigam trazer as famílias para essa roda de conversa. Né? Então, da mesma maneira que a gente está trabalhando com os professores, que isso seja adaptado para que esses gestores das escolas consigam trabalhar essas temáticas com os pais e responsáveis, né, para sensibilizá-los, né, desse cuidado, desse zelo, né, pelo que o seu filho faz dentro de casa, reforçar, né, a importância do núcleo familiar dentro da educação, que não há educação de fato se a família não acompanha, se a família não cuida, né, e essa construção a gente também está trabalhando junto com os professores. Como eu disse inicialmente, né, eles estão sendo chamados, né, convidados a fazer atividades, propostas pedagógicas, de como eles podem estar agindo dentro dos seus componentes curriculares para fortificar essa ação. E a gente pretende, depois de fazer todo o apanhado com todos os componentes, a gente pretende fazer um material virtual, um PDF, para que isso sirva de subsídio para, né, futuramente, outros anos, essa ideia continuar sendo trabalhada, né, por outros professores, por outros alunos, né, dentro da escola. Como é que os professores estão recebendo essa ação? Assim, vocês veem vocês já haviam uma preocupação, muito provavelmente a ação se deu através de uma preocupação, mas como é que eles receberam isso? Pois sempre quando a gente pensa em alguma coisa, né, a gente tem muito cuidado de estar trabalhando o que a gente pensou, porque a gente sabe que o professor tem uma demanda muito alta, né, uma responsabilidade em sala de aula muito alta, e então a gente tem muito zelo, muito cuidado de estar dosando de como vai ser trabalhado isso. Inicialmente a gente achou que poderia ter, né, um certo pé atrás do professor, né, quanto trabalhar essa temática de fato, mas surpreendeu a todos nós, desde quando a gente começou a trabalhar isso nas formações, a receptividade, a participação que esses professores tiveram, né, as suas inquietações também foram colocadas em discussão. Então, eu acho que, de certa forma, eu fiquei muito satisfeito, eu como também os outros participantes da ação, desse retorno muito positivo que os professores estão trazendo. Então, a gente está aqui hoje também é muito por conta dessa repercussão positiva que a ação está tendo. Né? Como eu te disse, começou para ser trabalhado com professores, só que, né, já estão achando que isso pode ser encaixado para coordenadores, gestores, então eu acredito que foi melhor recepcionado do que a gente imaginava. Né? Então, a nossa intenção é que essa ação ela continue, né, colhendo frutos positivos e que, de fato, ela consiga minimizar essas questões da violência na escola. Porque a gente sabe que são vários, né, as causas, e muitas delas, às vezes, não perpassam pela escola. Mas eu acho que a gente não pode, a gente não tem a ambição aqui de acabar com isso. Mas, na verdade, é minimizar, que a gente consiga detectar aquele aluno,
né, que está passando por um problema. A gente sabe que, por exemplo, dentro da escola existe muito essa questão do bullying, como você já falou, e a gente tem, né, que saber lidar com essas situações. Um aluno que ele é alvo de bullying, né, ele traz consigo um problema psicológico, né, isso pode ocasionar alguns problemas para ele, inclusive a questão de ele se sentir excluído, né, se excluir das atividades, e essa exclusão pode trazer ideias que são negativas. Então, acho que a gente precisa estar atento a esses alunos, né, o professor pode detectar, é por isso que essa ação ela perpassa por vários componentes, porque a gente acredita que um olhar talvez não identifique aquele aluno que está passando por um problema, mas são vários olhares, né? São vários professores que vão estar ali, são várias pessoas da escola que podem também observar. Então, a gente acredita que vários olhares conseguem identificar uma situação de risco, né? Então, puxa aquele aluno, traz para si, né, conversa. Tudo bem, a gente sabe que os professores, né, não são psicólogos, mas, às vezes, só o que esse aluno precisa é um ombro, um amigo, uma pessoa que compreenda os problemas dele, né? Porque a gente sabe que, por muitas vezes, nem em casa ele tem esse apoio, né? E não é só porque são pais ausentes, mas porque trabalham, tem sua rotina exaustiva, às vezes mal veem os filhos, né, por causa dos horários de trabalho. Então, o professor é um ótimo canal, né, a escola é um ótimo canal para que consiga se detectar esse tipo de situação. Então, vamos lá, puxa esse aluno, conversa, deixa ele se expressar. É uma das ações que a gente propõe nessa ação, né, a questão do aluno se expressar. Então, a gente precisa deixar que ele fale, na verdade, que ele solte o que ele sente, né? Às vezes, numa conversa dessa, numa atividade que o professor propõe, que ele possa estar se expressando, ele pode soltar ali alguma coisa que está afligindo ele, né? E, dependendo do caso, né, a prefeitura tem outros canais também que podem ser utilizados para que a gente esteja fazendo essa rede de apoio, né, esses alunos, e evitando que mais à frente um mal pior aconteça, né, ou até mesmo, a gente não fala nem só da questão da violência, mas do próprio adoecimento dessas crianças, desses jovens. A gente percebe hoje que os jovens, a gente estava até conversando outro dia a respeito disso, os jovens eles não têm mais aquela maturidade emocional que, por exemplo, os nossos pais tinham. Às vezes, isso é muito recorrente na atualidade. Os nossos pais, eles, por exemplo, andavam 10, 15, 20 quilômetros a pé e, para eles, era comum e criaram seus filhos. E a nossa sociedade hoje não, ela está ficando mais preguiçosa, não aguenta mais tanta coisa, né? Então, assim, acredito que antes a gente brincava em relação ao bullying, o bullying sempre existiu, né? Sempre existiu e não com esse nome. E é importante que se fale sobre, que mostre que é uma coisa que não é legal, mas sempre existiu. E a gente fazia brincadeiras com a brincadeira. Né? E hoje não, as pessoas elas estão mais esgotadas emocionalmente, né, Wellington? Sim. Vocês percebem isso na educação, assim, não? Eu, como professor de educação física, eu posso falar com propriedade, né? Nessa questão eu não ando 1 quilômetro, viu, gente? Eu vou logo avisando. Nessa questão da nossa geração menos ativa, né? Muito. Então, e fora isso, tem a não aguenta pancada, a gente não aguenta pancada. E as próprias relações sociais, né, elas estão muito prejudicadas em fator das tecnologias, né? Por exemplo, apesar de eu não ser nascido aqui no Ceará, mas eu convivi em outro estado e, por exemplo, quando eu criança, 8, 10 anos, quando eu queria conversar com algum amigo, eu tinha que me deslocar até a casa dele. Até mesmo porque telefone, às vezes, não era tão comum, e às vezes você não queria isso. Então, você ia até a casa do colega. Hoje em dia, não. Hoje tudo é pelo celular, né? Exatamente. Você conversa, você pesquisa, trabalha pelo celular. Me lembro na época de ensino médio já, que para fazer um trabalho sobre a história do Ceará, eu tive que ir até a biblioteca pública. A biblioteca, né? Para poder fazer. E hoje tudo é muito fácil, né? E é uma geração que gosta de respostas muito rápidas. Eles não querem ter trabalho, né? Então, mas realmente, essas relações sociais é uma geração que tem muita dificuldade com a questão das críticas,
né? A gente sabe que nas redes sociais essas críticas, elas são muito ferrenhas, elas são muito pesadas, né? E hoje em dia você não precisa se identificar para fazer uma crítica para alguém, né? Antigamente você precisava ir no cara a cara ali com a pessoa para poder falar alguma característica, né, que você não gostava. Hoje em dia não, você tem a rede social, né, tem os haters, né, que vivem de criticar, de trazer pontos negativos. Então falta também essa questão da maturidade, de estar percebendo essas coisas, né, de como você recebe isso, né, as informações elas vêm muito rápidas e eles não estão preparados para receber essas críticas, esse tipo de conteúdo, né? Então, acho que isso também tem que ser trabalhado, né? É importante essas atividades. A gente propõe, dentro da nossa ação, atividades cooperativas, né? Para que esses alunos, de fato, eles aprendam, né? Sobre a socialização, sai um pouco do mundo virtual, né? E parte para o real, onde as atividades são coletivas. E do eu, né? Tudo eu quero, eu posso, eu... E, querendo ou não, a gente trabalha o aluno para o mercado de trabalho, né? Essa é uma verdade. Então, como é que a gente vai preparar uma pessoa para ter uma vida adulta, trabalho, se ele não consegue lidar com pessoas, né? Ali no presente, né? No real. Então, acho que essas atividades cooperativas são muito importantes, né? Se você exercitar a questão da empatia, da cooperação, que, na verdade, a gente pode até achar que trabalhar esses temas está tão distante da educação, mas não, né? A própria BNCC traz a competência geral, né, número 9, ela trata sobre empatia e cooperação, essa questão do respeito às diferenças, né, a questão de você não ter preconceitos. Então, é fundamental, é importante, faz parte do nosso trabalho também tocar nesses assuntos, trabalhar essas temáticas com os nossos alunos para que a gente consiga, de fato, criar um cidadão mais crítico, né, um cidadão que saiba da sua importância, né, dentro de uma sociedade. Então, para a construção, de fato, dessa sociedade que a gente almeja, acho que a gente precisa trabalhar esses pontos. Existem mais algumas ações em torno desse projeto, assim, que vocês fazem com os jovens, com os professores, com os jovens indiretamente, né? Mas diretamente com esses professores? Pois como essa ação ainda está em construção, né? E a gente tem uma rotina, né, dentro da secretaria de muitas atividades, né? Então a gente para durante algum tempo para pensar as formações. Então, o nosso plano de ação qual é? É fazer o apanhado desse primeiro momento, o que é que aconteceu, a repercussão, das sugestões que já foram dadas pelos professores, né? Algumas hipóteses para eles já foram levantadas. Por que vocês não falam sobre isso na próxima formação? Né? Então, essas ideias a gente traz para o coletivo, né? A gente vai pensar novas ações. Eu acredito, né, pelo que foi conversado com a professora Iana, a professora Carol, que são, né, as pessoas nossos chefes, é que a gente consiga levar essa fala para os coordenadores, que já é uma ação que já não tinha sido pensada inicialmente. Né? Como a gente pensou dentro do setor, a gente pensou algo muito localizado ali dentro dos componentes, mas talvez a repercussão foi positiva e já se viu, né, a necessidade de trazer isso também para os coordenadores. Então, já é uma ação complementar. Então, a gente vai sentar novamente para pensar as novas ações, baseado no que for vindo de demanda. Então, eu acho que é legal justamente isso, né? Da gente estar fazendo essa construção em andamento. Né? É uma ação aberta, né? Uma ação em construção sempre. Exatamente, totalmente aberta. A gente tem formação até o mês de novembro. Então, até lá, a gente Essas vai formações estar trabalhando. acontecem de quanto em quanto tempo, Wellington? Elas são mensais, essas formações dos componentes curriculares. Então, na verdade, acho que as formações acontecem, na verdade, desde da educação infantil, né, até as turmas de 9º ano, então, com os professores. Então, elas são mensais. A gente também faz formações com os monitores de turno, monitores de contraturno. Então, o processo ele se dá continuamente. E, por isso, a necessidade dessa ação de trabalhar, né, um tema que ele perpassasse por todos os componentes
e também que ele pudesse ser trabalhado ao longo do ano. A gente espera em um outro momento realmente a gente poder trazer, né, de fato, né, dados que demonstrem que houve uma melhoria, né, nessas questões. Mas, assim, eu ressalto realmente a importância da gente estar tocando nesse ponto, não só porque a gente teve um boom midiático muito grande, né, nesses assuntos relacionados à violência, infelizmente, né, como a gente já falou, é um lado negativo essa questão, né, desses atos bem violentos que aconteceram em outros estados aqui no país, mas serve, de certa forma, para que a gente consiga abrir os olhos, né, e de fato verificar a importância, né, Perceber que está chegando mais perto, né? Pois é, está cada dia mais perto, e a gente também tem que combater, né, essa rede de informações, né, às vezes falsas, né, sobre essas questões da violência. Tem muita gente que se aproveita disso, né, para disseminar informações mentirosas. Então, até isso é importante, a ação do professor, a ação dos núcleos gestores, porque a gente tem que acalmar a sociedade, e é legal que a gente vê outras ações complementares sendo executadas, né, pelo governo federal, governo estadual, pelo governo do município, né. A gente consegue ver a questão do rondo escolar indo nas escolas, né, a própria polícia também fazendo um reforço, um tempo ali para passar nas escolas. Tudo isso reforça, né. Então, acho que são ações conjuntas que vão, de fato, levar a uma melhoria, né. Não é só a questão da formação com o professor, tratando sobre a violência escolar, que vai resolver o problema. Lógico. A gente tem que pensar como sociedade, né? A gente vive em sociedade, então é importante que a gente também pense e trabalhe como sociedade. Wellington, a gente pontuou algumas ações que os professores estão fazendo, formas de abordagem. Como é que a família pode, assim, queria que você deixasse aqui de uma forma bem clara, como é que a família pode fazer também esse acompanhamento? A gente falou aqui, mencionou que boa parte disso deve vir da família. Como é que a família pode se apropriar dessa questão, de conversar sobre e de tomar posse mesmo de seus filhos, dos jovens? Pois é, eu acredito que... tomar posse, que eu digo, é de uma forma responsável, né? De saber o que eles estão fazendo, em que eles estão envolvidos, o que se pensa ali na construção do núcleo de amigos, né? Nesse sentido. A família ela tem que acompanhar, de fato, os seus filhos, né? Isso parte desde do acesso, né, às redes sociais. Controle, é seu filho, você tem o dever, né, a obrigação de controlar o que ele acessa. Como a gente vai ver, eles não têm maturidade, às vezes, para escolher o que é bom, o que é ruim. Isso vai partir dos pais, né? Ouvir o próprio aluno, né? Quantos pais, de fato, param, né, para conversar com seus filhos? Não para perguntar se tem tarefa de casa, mas como foi seu dia na escola, né? Como estão suas amizades? Às vezes o que falta para esse aluno, às vezes ele procura um refúgio na internet, porque às vezes ele não tem, né, essa pessoa com quem conversar, né? A família às vezes, né, acha que só dar a comida, dar moradia já é suficiente, mas precisa desse vínculo, né, entre pais e filhos. Então converse com seu filho, procure a escola, né, converse com seus professores, né, como é que o filho ele está, né? Como é que está a rotina do meu filho na escola? O comportamento, checar as atividades que são feitas, que são passadas, conversar com os núcleos gestores. É importante também que esses coordenadores, diretores das escolas, né, chamem esses pais para lá. Há pouco tempo, né, eu estava na escola, no chão da escola, e percebi que muitas vezes essas reuniões eram marcadas, nessas reuniões de pais e professores, e a assiduidade era muito baixa, né? Geralmente ia para as reuniões os pais de bons alunos, né? Vamos dizer assim, aqueles alunos que têm um rendimento escolar alto. Então, aqueles alunos que o rendimento escolar era mais baixo, por muitas vezes eles não iam,
né, que talvez já dá um indício, né, por que o aluno tem um rendimento que não é o esperado. Né, talvez o pai não acompanhe de fato. A gente entende essa rotina de trabalho, que é exaustiva, é cansativo, mas eu acho que quando a gente assume a função de ser pai, né, de ser mãe, a gente tem que também conceder algumas coisas. Né? A gente cria expectativas, né, e obrigações que a gente não pode fugir. E uma delas é essa. Né? Foi chamada na escola, né? Dá um jeitinho de ir. Se não pode, mande algum outro responsável, né? Pede para algum outro responsável vá. Não pode não pode deixar essa lacuna, né, entre escola e família. Porque se a gente não tem realmente esse diálogo, é muito difícil que a educação se dê de forma consolidada. Né? Não existe, quer dizer, não vou dizer que não existe, mas na verdade que é muito difícil desse processo ser consolidado se não tiver, de fato, uma ligação entre a escola e a família. Então, a gente espera realmente que os pais e mães possam, de fato, fazer esse presente nos espaços escolares, né, e fazer todo esse acompanhamento que deve ser feito. E, obviamente, né, a maior parte dos nossos alunos passam 4 horas na escola, né, e eles têm 20 horas em outros ambientes, né, que aí você vai desde a casa, né, até o bairro onde ele mora. Então, que se policie, né, onde o meu filho está, eu tenho que ter controle sobre isso. Né, quais são as suas amizades, né, que tipo de relação social que esse meu filho está construindo. Né, então, a gente tem que, de fato, tá ali junto, né, fazendo esse apoio às nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles consigam crescer de forma saudável e se desenvolver. Né, que eu acho que esse é o objetivo que todos esperamos. Wellington, parabéns pela iniciativa de vocês. Quero deixar aqui as portas abertas para que daqui a pouco vocês retornem aqui para a gente conversar sobre os impactos positivos em relação ao projeto nos maracanauenses, nesses jovens e adolescentes que a gente está construindo aí para o mercado de trabalho e, claro, para a vida. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tá? E eu fico